Samuca, cadê tu? Vou começar primeiro contigo, que hoje é o jogo do Vozão, então bora começar falando sobre o Ceará. Preparação, escalação e essa lateral esquerda, hein, meu amigo? Bom dia, Samuel Conrado. Samuel Conrado. Olá, Denise, um ótimo dia a você e a todo mundo ligado aqui no Jogada Primeiro Tempo desta quarta-feira, dia em que o Vozão entra em campo pela 16ª rodada do Brasileirão. Enfrenta às 7 horas da noite o Mirassol querendo conquistar 3 pontos na retomada do caminho das vitórias neste Brasileirão. O time precisa disso, afinal de contas vem numa sequência complicada. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas, apenas uma vitória, mas quando o quesito é jogar com o apoio do seu torcedor, o Vozão tem um trunfo aí, porque de 7 partidas que atuou jogando aqui na capital cearense, são 4 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. De 18 pontos que o time somou no Brasileirão, 13 foram conquistados aqui na Arena Castelão ou no Estádio Presidente Vargas nesta Série A. E pensando no compromisso de hoje à noite, Léo Condé não vai poder contar com Matheus Bahia. O lateral esquerdo tomou o 3º cartão amarelo contra o Internacional e é um desfalque certo do Vozão para a partida de hoje à noite. Nicolas deve ser o titular naquele lado esquerdo. Porém, no meio de campo tem um retorno importante, de Lucas Mugni. Ele tem 1 gol marcado e tem 4 assistências quando o assunto é primeira divisão. Deve retornar ao meio de campo do Ceará, ao lado de Fernando Sobral e também de Dieguinho. Já no ataque, tudo certo. Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul devem formar o trio de ataque do Vozão para enfrentar o Mirassol, que tem ali o 3º melhor ataque da competição. O vovô teve apenas 2 dias de preparação e o técnico Léo Condé deve mandar a campo Bruno Ferreira no gol, na lateral direita Fabiano Souza, a zaga com Marlon, William Machado e Nicolas na lateral esquerda, meio de campo com Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni, no ataque Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Lucas Lima foi até titular na partida passada contra o Internacional, mas ele fica como uma opção no banco de reservas para este jogo diante do Leão do interior paulista, no caso, o Mirassol. Gata Show. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Samuca, pelas suas informações. Eu quero aproveitar aqui, 11 horas e 20 minutinhos, vou fazer o seguinte, gente. Não vou fazer agora. Essa Denise não sabe o que ela quer. Vou fazer agora pra gente trazer esse debate em relação da lateral esquerda. O nosso querido Daniel Farias acha que Rafael Ramos deve ocupar a vaga na forma improvisada. Daniel Farias, cadê o nome do homem aqui? Do jeito que a rádio gosta de que chame ele, do jeito que ele gosta de ser chamado. Daniel Farias. E o nosso João Bandeira não deu a opinião dele ainda em relação. Tem improvisar? Porque você fez uma crítica. Se vai improvisar é porque o que tá lá não presta. João Bandeira. Viu a faca? O padre começou com o El Chan, agora já tá com... É que você é o homem do forró, Como macho. é o nome dele aí, desse cara? Como é o aí? nome dele, hein? Não, mas tem o nome, não sei o que. Claudinei, não sei das contas, né? Trazer ele aqui. Denise. Vamos trazer ele aqui. Ó, a gente falou isso nessa brincadeira, o padre veio. O padre irmão do Breno. Aí vai dizer que é o Claudinei, ele vai bater aqui. Claudinei, seja bem-vindo, viu? Pode vir. Vai, meu filho. Bora! Fala. É isso, lateral eu esquerda. acho que é isso. É algo. São vários setores, né? Vários setores do Ceará precisam de um cuidado melhor, precisam de uma atenção melhor. Principalmente nas laterais, né? A gente já destacou aqui meio lateral. Num caso como esse. E é algo que todo mundo sabe, a gente vem alertando. O calendário vai ficar cada vez mais puxado, né? Você tem jogo domingo, você joga domingo lá no Rio Grande do Sul, você joga quarta aqui, você já sai pra jogar domingo em Belo Horizonte, ou seja, é uma maratona muito maluca do Ceará. O Ceará saiu da região sul, veio pro Nordeste e vai no domingo jogar no Sudeste, ou seja, é um desgaste físico, é um desgaste também mental dos jogadores, que os resultados não vêm, os placares não acontecem, as coisas acabam sendo atropeladas. Então, para esse caso, a lateral é um ponto. Eu acho que é um ponto que o Léo Condé vai ter que fazer essa improvisação, porque o Nicolas não rende. O Nicolas não tem conseguido render. Quando entra no decorrer do jogo, o nível do time cai muito. Então, são algumas adaptações que ele vai ter que fazer nesse momento. Vamos ver se ele vai vir realmente e isso vai além da lateral. Acho que o grande lance do Ceará é porque ele vai além da lateral, vai apenas além de quem apoia. Vai muito mais na história de você não ter um elenco, não ter capilaridade para você mudar.
para você procurar outras opções, Denise. Eu acho, Denise, que essa discussão, esse debate entre o Rafael Ramos e o Nicolas é o seguinte. Eu acho que o Condé, dentro do seu pragmatismo, né, de ser aquele cara que acredita muito no mesmo esquema, que geralmente dá oportunidades, que geralmente faz o óbvio, faz o básico, eu acho muito que ele deve ir com o Nicolas. Concordo com o Samuel quando ele trouxe aí a provável escalação com o Nicolas como titular. Agora, o que eu levanto em relação ao Rafael Ramos é porque teve um jogo específico que essa possibilidade foi testada pelo próprio técnico Léo Condé, que foi um jogo, se eu não me engano, Ceará e Bahia, onde o Rafael Ramos ele foi justamente titular na lateral esquerda, e eu gostei da forma como ele se viu naquela partida. Defensivamente, foi um jogador que ajudou o Ceará. Né, eu acho que o Rafael Ramos, nitidamente, é um cara da confiança do Condé. Tanto é que quase todos os jogos a gente tem visto, né, o lateral direito, Fabiano Souza, sendo substituído no segundo tempo e entra o Rafael Ramos. Então é um jogador que é da confiança do Léo Condé. A gente lembra muito da Série B do ano passado, onde o Rafael Ramos era titular incontestável, mesmo que debaixo de muita crítica e cobrança. Mas mais na direita, não? Da direita, né? Exatamente. Só que aí o que é que eu digo? Como ele foi testado já, ou seja, a gente não tá falando simplesmente de uma invenção da nossa cabeça. Sim. A gente tá falando de algo que já aconteceu nessa temporada. Certo. Não aconteceu tanto, até porque o Matheus Bahia tá em grande fase, não faria sentido tirá-lo para colocar o Rafael Ramos, mas quando foi necessário, o Rafael Ramos jogou na esquerda e ele jogou muito bem. Foi naquele jogo Ceará e Bahia, onde o Ceará sofreu um gol no finalzinho, ali numa cobrança de pênalti, um pênalti bastante questionável, né, inclusive, diga-se de passagem, mas que defensivamente o Rafael Ramos conseguiu segurar o Ademir, que é um jogador muito bom ofensivamente. Então, eu acho que o Ceará teria uma segurança defensiva maior com o Rafael Ramos do que com o Nicolas. E a gente fala de um time que é o Mirassol, que tem boas valências lá no setor de ataque. Talvez não seja uma equipe de grandes nomes, né, de grandes jogadores, que a gente olha e diga assim, realmente é um ataque muito poderoso, mas é uma equipe que no setor de ataque tem se destacado nas últimas partidas. O último jogo do Mirassol ganhou de 3-0 do Santos. O ataque foi muito bem, um golaço de um dos jogadores ali do Mirassol. Chegou esse Chico da Costa agora, que veio do futebol europeu. Tá indo muito bem lá no Mirassol, então realmente é um jogo onde o Ceará vai ter que, mesmo jogando em casa, ter uma segurança defensiva um pouco maior. Eu acho que o Rafael Ramos, nesse sentido, valeria mais ao time titular do Ceará. Tem que tomar cuidado, não só no sistema defensivo, porque às vezes quando a gente se defende demais, a gente também dá espaço para o time chegar. E o Mirassol, gente, é o terceiro melhor ataque da competição. Eu tava vendo aqui, quase todos os jogos, Denise, que o Nicolas foi titular, o Ceará sofreu muito defensivamente falando. Ele foi titular em 2 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Eu tava vendo aqui. Atlético Mineiro e Botafogo. 2 jogos seguidos que o Ceará fez ali na primeira divisão. Os 2 jogos o Ceará perdeu. Teve problemas defensivos. Em muitos desses jogos a gente viu justamente o lado esquerdo defensivo do Ceará, que é o lado defendido pelo Nicolas, quando ele joga ali no lugar do Matheus Bahia, sendo muito atacado. Então é um jogador vulnerável. Quando a gente faz esse balanço entre titular da posição, que é o Matheus Bahia, e o reserva imediato, que é o Nicolas, a gente percebe a disparidade. Lá no lado direito eu já acho bem mais equilibrado, Fabiano Souza e Rafael Ramos. Acho que hoje em dia pode até haver a discussão, será que vale a pena talvez dar um pouco mais de oportunidades a Rafael Ramos ali na lateral direita? Mas quando a gente vai pro lado esquerdo, fica uma disparidade muito grande, porque o Matheus Bahia tá muito bem nessa temporada, é talvez um dos principais jogadores do elenco do Ceará, não falo só da posição, mas do time como um todo, e o reserva dele é muito abaixo. A gente até alertava para isso no momento da contratação do Nicolas, porque o Nicolas vem sendo reserva do América Mineiro, que não estava tão bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Então já era um jogador que a gente tinha um pé atrás, e se confirmou dentro de campo como um cara que não agrega muito ao elenco do Ceará. É uma posição que, na minha avaliação, deveria ser alvo do Ceará no mercado de transferências. A informação que a gente tem aqui não é uma posição que o Ceará está procurando, né? Alexandre trouxe ontem um centroavante, um ponta, um volante. Acho que a lateral esquerda fica muito desguarnecida quando você não tem um Matheus Bahia à disposição. Fica aí essa opção. Torcedor, o técnico Léo Condé deve seguir com o Nicolas. É aquele pragmatismo que a gente sempre fala. Denise, como é que ele vai mudar algumas coisas se não teve contratação? O torcedor deve fazer essa pergunta já através do WhatsApp. Mas, gente, o Léo Condé, por mais que o time seja limitado, ele pode fazer algumas alterações, sim. Eu tô lembrando aqui até de um outro caso. Lá no começo da Série A do Campeonato Brasileiro, aquele jogo Ceará e Juventude fora de casa, sim, o Matheus Bahia não jogou e ele colocou o William Machado. Ou seja, o zagueiro foi improvisado na lateral esquerda. Já mostra pra gente que talvez não haja uma segurança tão grande ali nas peças pra lateral esquerda, porque 2 jogadores de posições diferentes já foram improvisados ali. Uma vez foi o Rafael Ramos, outra vez foi o William Machado. Se eu não me engano, o Nicolas estava machucado nesses 2 jogos. Mas o que quer dizer?
que o Ceará não tem ali uma confiança muito grande, uma segurança muito grande quando se trata de lateral esquerdo. Matheus Bahia, se eu não me engano, já sofreu 2 lesões ao longo dessa temporada. É um cara que não pode enfrentar o Bahia, por exemplo, por questões contratuais. Então é um cara que, de certa forma recorrente, não vou dizer recorrente, mas com certa frequência, desfalca o Ceará. E aí, por isso mesmo, você precisaria de um reserva à altura. De alguém que, na ausência do Matheus Bahia, assumisse a posição e desse conta do recado. Mas o Nicolas passa longe disso na minha avaliação. Ele não dá conta do recado. Pelo contrário, eu acho que nos jogos que ele foi escalado como titular, ele acabou prejudicando o Ceará. Então, é um ponto de alerta e certamente, não tenha dúvidas, que o Mirassol sabe disso, sabe da importância da ausência do Matheus Bahia e provavelmente vai concentrar suas ações ofensivas por aquele lado ali da defesa do Ceará. Tá aí, gente. Vamos já falar sobre o Mirassol com o próprio setorista lá do GE. Globo, lá de São Paulo, o Arcílio Neto, hein? Vai trazer as informações pra gente de como é que tá a preparação desse Mirassol, como é que foi a preparação, na verdade, do Mirassol. O Mirassol se deu bem, ó. Só lembrando aqui, eu acho que todos os times lá paulistas, se deu bem com o São Paulo, se deu bem com o Santos, arrancou um empate com o Palmeiras, né? Então, assim, diante dos paulistas, ele está muito bem, né? Tá invicto ainda, acho que ele não perdeu pra nenhum paulista até o momento. É um time que muita gente já cravava como, esse aí já vai bater e voltar. Esse aí vai ser rebaixado. E é um time muito modesto, né, Denise? Você olhar pro Mirassol, você não tem grandes investimentos, mas você um time muito tranquilo, muito sabedor do que tem que fazer, né? Tem o Reinaldo, eu tava olhando na redação o elenco e são peças de vários lugares do país e vários clubes, né, e juntaram ali no Mirassol e deu certo. Às vezes as coisas acontecem, né? O Mirassol hoje é o 7º colocado, bateu de frente com os principais clubes paulistas, né? No último jogo venceu o Santos por 3-0, o Santos não deu uma finalização no gol, ou seja, sabe jogar de forma muito inteligente e é um adversário que, quando a gente analisava no início do ano a tabela, você dizia, não, esses pontos aqui o Ceará pode conseguir tranquilo. Tá difícil, é difícil. Hoje o jogo tá muito mais propenso pro Ceará fazer um jogo de superação do que propriamente vencer tranquilamente. Então, é um adversário perigoso. A gente vai debater aí com o nosso amigo lá de São Paulo, justamente porque todo mundo tá de olho. O Mirassol deixou de ser aquele olhar de desconfiança, tá todo mundo começando a olhar mais, porque quando você vê um time como o Mirassol lá em cima, é sinal que tem algum grande que vai lutar para cair, né? Quando você tinha assim, você tem alguns times que são candidatos ao rebaixamento. E quando isso não, na prática, isso não acontece, é porque alguém vai cair. Então é isso onde todo mundo começa a se preocupar mais, né? Tá ali o Santos, você tá ali o São Paulo sempre rondando a zona de rebaixamento, Corinthians também que tá em queda. Fortaleza então, assim, desses eu nem cito, eu digo mais de quem tá ali naquele bolo, que quando você fazia as previsões, você dizia, esses aí já tá abaixado. E aí tá o Mirassol ocupando a vaga que teoricamente tinha que ser de outro time, né? Vamos ver. Torcedor, o que é que você acha? Bora falar de palpite, de placar? Vai, aproveita, manda sua mensagem no 988871306. Primeiro intervalo aqui do nosso Jogada, a gente volta já. Lembrando que ainda hoje, hein, tem Vinícius Silvestre, ao vivo, goleiro do Fortaleza, hein? Falando aqui com você, torcedor, aqui no nosso Jogada do Primeiro Tempo.